Olá! No vídeo de ontem, então, mostrei o que é a viscosidade para a aerodinâmica. A viscosidade para os terraplanistas é outra palavra bonita que eles usam sem saber o significado. Eles usam palavras mais pelo som, né, do que pelo que elas significam. Então, veja, a viscosidade, ela só é importante para pequenos animais, protozoários, até insetos, pássaros, que seja para a locomoção desses animais. E também na camada limite de uma aeronave. Fora disso, a viscosidade não é importante. E ainda, os aviões, o desempenho deles é exclusivamente baseado na diminuição de densidade da atmosfera, porque os aviões voam na tropopausa, onde a temperatura é constante, assim como a viscosidade é constante. Então, alterações no desempenho de uma aeronave são baseadas na falta de ar. Então, conforme você está ali em 11 quilômetros, o nível de cruzeiro, e aí você vai subindo com o avião. Ele vai perdendo lift, né? Vai perdendo drag também, ou seja, o arrasto é menor, o lift é menor. Acontece um monte de coisa, o avião ele não pode subir mais, ele não tem mais taxa de subida a partir de um determinado ponto por falta de ar. O ar ele é essencial para a sustentação do avião. Então, faço esses vídeos para vocês usarem os argumentos. Vai se meter num debate com um terraplanista, coisa que eu não faço, não por problema de coração, problema de estômago. Né? Não tenho mais paciência para aguentar falta de argumento e arrogância, claro. Então, usem esses argumentos. Primeiro, vai debater com o terraplanista, e quem for debater, por favor, veja esse vídeo antes. Não caia em todos os espantalhos e falácias que eles fazem o tempo todo. Então agora o pilar da Terra plana, o pilar rachado, é a densidade invertida, não falam de outra coisa. Justamente uma estratégia usada por qualquer pseudociência para escapar do assunto principal, para não discutir a própria ideia. É isso que eles fazem. Então pega ali um detalhe qualquer e fica batendo em cima daquilo, né? E o que é realmente para ser discutido? A ideia, não vou chamar nem de modelo, a ideia não é discutida. Então tudo bem, você tem uma ideia sobre Terra plana. O que é que essa sua ideia fez de útil? Então, o que foi que ela explicou? Além de 5 km de visualização de mar? Nada. Nada. O que foi que ela calculou, modelou? Nada. Bom, falar em matemática empola todos os terraplanistas. Mas enfim, ciência é isso. Ciência é observação rigorosa, análise estatística de dados, e aí você vai pegar, modelar matematicamente essa situação para prever novos fenômenos. O que foi que a Terra plana previu até hoje? Nada. Um ciclo de Saros era usado pelos babilônios, já expliquei lá no Isaías tudo isso. O ciclo de Saros é de uma imprecisão absurda. Não são consideradas as várias anomalias que existem. E ao considerar essas anomalias, baseadas, é claro, em interações gravitacionais principalmente, você tem o cálculo de eclipses com muito mais precisão, que é o que temos hoje, né? Então, vai debater com o terraplanista? Não caia nessa de discutir um detalhe, é o que eles querem, né? Você tem que perguntar, olha, o que foi que vocês explicaram até hoje? Além de uma visualização humana ali de 5 km de mar. O que foi que explicaram? Nada. Nada. Nem um único fenômeno. Seja ele astronômico, geofísico, nada. Oceanográfico, não explicaram nada. As pessoas, as que trabalham, né? elas calculam o tempo todo com muito mais rigor para ter previsões melhores. É o que a ciência faz. Então, por exemplo, um tsunami.
Um terremoto, quando vai acontecer? Como é que nós vamos prever esse tipo de coisa para evitar uma tragédia? É isso que a ciência faz, né? Então, o que os terraplanistas fizeram de útil até agora para o mundo em que vivem, além de encher o saco dos outros, que não é nada útil, né? Não fizeram nada, nada. Nada do que eles falam tem uma aplicação prática, o que a ciência tem o tempo todo. E sim, os cálculos são feitos antes. Como eu falei no vídeo de ontem, você não vai trocar as asas e os motores de uma aeronave com ela em voo. Então tudo é meticulosamente calculado antes. Está lidando ali num só avião com mais de 100 vidas e milhões de dólares. Então essas pessoas, elas não vão se basear numa ideia absurda de uma cabeça vazia que não consegue receber outras ideias. Então a ideia que ela tem fica ressoando ali naquele vácuo profundo e não há nenhuma alteração, nunca. Então, as pessoas que trabalham com isso, que pesquisam o tempo todo, elas já descartaram todas essas possibilidades há muito tempo, né? Então, lá pelo Neolítico, alguém se perguntou: será que a densidade atmosférica é invertida, né? Aí outro virou e falou: não, para de falar bobagem. Então, isso já foi descartado há muito tempo. Porque senão os aviões, eles voariam de forma completamente diferente. Não de ponta cabeça, mas quando chegasse um determinado... Aviões podem voar de ponta cabeça também, a gente vê isso em shows, mas há várias modificações ali para acontecer isso. As asas, elas são diferentes, tem várias modificações feitas no avião. Falando um pouco mais de aerodinâmica, há um dito que diz que se você tiver motor suficiente, até uma porta voa. Mas o formato da asa é muito importante, mas o ângulo de ataque é mais ainda. Falei disso no vídeo de ontem. Então veja, vai debater, use simplesmente 3 perguntas. Eu estou aqui para falar de termodinâmica. Então aprende antes, né? Quem gosta de termodinâmica, aprende antes, depois fala, né? Então, o que acontece é o seguinte: não caiam nessa. Eu estou aqui para falar de termodinâmica. Não. Nós vamos discutir a sua ideia. Sua ideia é que a Terra é plana. Ou não é terraplanista mais? Não é terraplanista. É o densidade invertidista. Não, é terraplanista. Então vamos discutir terra plana. Para discutir terra plana, você vai ter que explicar o que foi que a Terra plana mostrou até hoje. Então eles desviam do assunto, né? Atacam ali detalhezinhos do modelo que nós temos, que funciona para tudo e é cada vez mais preciso. Com computadores quânticos agora você consegue cálculos absurdos, que na época de Prandtl, por exemplo, que eu falei no vídeo ontem, ele não tinha esse tipo de coisa. Então você tem simuladores computacionais para fazer todo tipo de cálculo aerodinâmico. O Prandtl, em 1930 e pouco, girava uma rodinha ali com pás, uma espécie de um moinho, aí a água passava por cima, voltava por baixo, na placa em cima ele colocava ali asas, essas coisas, colocava alumínio, pó de alumínio, esse tipo de coisa, para ver como funcionava ali o fluxo em relação à asa. Um pioneiro no assunto. E ele mesmo disse: a viscosidade ela só tem importância na camada limite. Ele foi o descobridor da camada limite. Então, para a camada limite, a viscosidade é importante. Para pequenos animais também. Fora disso, não. Então não adianta responder com viscosidade. Palavra bonita. Não adianta. Não adianta. Eu quero a resposta agora do artigo que me foi pedido sobre turbinas eólicas. 2.403 estações, que os dados foram coletados diariamente durante 20 anos. E tudo isso mostrou o perfil de densidade que é conhecido há muito tempo. Ou seja, a densidade ela
diminui com o aumento da altitude. Então, por que essa pesquisa feita na China está errada? Me pediu o artigo e não respondeu até agora. Né? Isso é viscosidade. Não, já mostrei ontem o que é viscosidade. Então arranja outra, desculpa, esfarrapada, porque essa não colou. Né? Então são pessoas que não entendem do que estão falando e insistem em falar. Bom, isso é um esporte na internet, né? As pessoas fazem isso o tempo todo. Então, incapazes de uma pesquisa mínima, escolar, vão lá e falam qualquer coisa. Então, agora que já sabe o que é viscosidade, talvez tenha aprendido no vídeo de ontem, pode responder por que o artigo está errado. Vocês não estão falando de ciência? Não é ciência. Então, analisem um artigo científico. Analisem um artigo científico. O terraplanista me desafiou para um debate. Veja se eu tenho tempo para perder, né? Vou colocar aqui no canal um monte de coisa, núcleo de ideias. Vou colocar muita coisa lá, quero postar cursos. O próprio vídeo de ontem, no núcleo de ideias, eu vou fazer recortes e colocar por assunto lá. Porque o vídeo ficou com quase 35 minutos de duração, o vídeo de aerodinâmica. Então responda ao artigo. Responda. Agora que já sabe o que é viscosidade, né? Porque viraram até médicos agora, já estão dando atestado de óbito. Não, esse não morreu por hipóxia, morreu de susto, morreu de tédio de assistir um vídeo de terra plana. Então, eu quero agora a resposta ao artigo, né? Já tem condições. Então, por que o artigo está errado? 2.403 estações meteorológicas mostraram a densidade com o perfil que é conhecido. Será que o autor do artigo, né, não sabia o que era densidade, viscosidade, pressão, temperatura? Né? O autor do artigo não sabia. Ou ele quis, por alguma conspiração desconhecida, ele quis enganar o governo da China. Imagine, né? O governo da China pediu a ele, aliás, ele é funcionário do governo da China, pediu a ele que fizesse esse estudo para a colocação de turbinas eólicas nos melhores lugares. Então a turbina eólica, ela funciona baseada numa série de princípios e inclusive velocidade dos ventos, que são feitos mapas sobre velocidade dos ventos. E ainda, densidade. Se a densidade for muito baixa, você tem que construir turbinas eólicas com pás maiores, né? A movimentação de uma turbina depende da massa de ar que estiver indo contra ela. Se essa massa for menor, vai gerar uma menor potência. O máximo que uma turbina eólica consegue gerar é 60% ali, 59,7% da potência. Isso é uma lei que é aplicada para as turbinas eólicas. Então, resposta agora, responda. Me pediu o artigo para quê? Para ficar olhando as figuras? Responda. É simples assim, bastante simples. É para discutir ciência, né? Então, numa discussão científica, discutem-se artigos científicos. É muito simples. Pega o artigo, leia. Essa fórmula está errada, essa técnica está errada. Uma palavra não significa nada. Então, isso é viscosidade, já era. Já não pode ser mais considerado. Expliquei ontem, espero que tenha entendido, né? Então, eu não entro mais nesses embates. Não faz bem para qualquer um, né? Não recomendo. Mas quem gostar, né? Quem for masoquista para conversar com o terraplanista, pode ali usar os meus argumentos à vontade. Mas não se esqueça, não vai discutir detalhe. Eles vão insistir nisso. Isso é uma falácia usada há muito tempo. Acham que a gente nasceu ontem. Então, discutam a ideia principal. Só isso. O que foi que vocês explicaram, calcularam e previram. Simples assim. Eu espero que o vídeo de ontem, então, tenha esclarecido a muitas pessoas qual é exatamente a influência da viscosidade na atmosfera, na aerodinâmica, na atmosfera em geral.
Então, tropopausa, onde os aviões voam, a temperatura é constante, não vai influenciar no desempenho. Assim como a viscosidade é constante, não vai influenciar no desempenho. O que vai influenciar no desempenho será a diminuição da densidade com aumento de altitude. E as aeronaves não podem chegar num ponto muito alto que elas perdem completamente o lift e caem. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Os terraplanistas agora vão fazer experimentos a respeito, né? Já mostraram que ratos não sobrevivem sem ar. Logo em seguida mostrarão que peixes não sobrevivem sem água, pássaros não voam sem asas e já provaram há muito tempo que ciência não se faz sem o acompanhamento de um adulto. Meu muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima.